Iniciamos mais um episódio Dando Voz a Elas, o podcast que faz a diferença na vida de todas as mulheres de Campo Grande. Vamos lá! Hoje temos uma presença ilustre da doutora Andréia Correia. Ela é especialista em patologia rara e está vindo com um assunto muito importante para todas as nossas mamães. Um mês em alusão às mães. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Espero contribuir muito. Que bom, é uma honra tê-la aqui conosco, né, para tratar de um assunto tão importante. Nós estávamos aqui falando um pouco, né, antes de iniciarmos esse episódio, sobre a importância de termos a orientação, de termos esse acolhimento. Tantas mães que não têm informação, quando descobrem laudos, né, previamente, né, a gente consegue desenvolver, a gente consegue dar esse respaldo para todas as mães. Então, eu queria primeiro, doutora, saber por que você escolheu essa trajetória, né, porque a gente sabe que são grandes os desafios, é difícil às vezes a gente conseguir separar o lado profissional do pessoal, a gente acaba se envolvendo. Queria que você estivesse falando um pouco, né, sobre a sua experiência, sobre a sua especialidade, de uma forma mais detalhada, para que o nosso público possa acompanhar melhor. Com certeza. Primeiro, eu acredito muito na paixão, né, na área da saúde. Desde pequena, minha mãe era enfermeira e ela trabalhava como enfermeira, instrumentadora de cirurgias no maior hospital referência da América Latina, que é o Centrinho USP Bauru. Eu sou de lá. E ela me levava nos plantões de final de semana para brincar com as crianças como voluntária, das crianças com má formação crânioencefálica. É um hospital que trata as fissuras crânioencefálicas de má formação congênita. E aquilo sempre me chamava muita atenção. Eu amava ver a reabilitação. Nossa, uma criança sem lábio começa a falar. Uma criança sem língua começa a falar e comer. Como que essas fonoaudiólogas trabalham com isso? Como que faz isso? E aquilo, quando eu prestei vestibular nos meus 14 anos para 15, que eu sempre fui meio precoce, eu falei, eu quero ser fono. Eu já sabia o que eu queria. Tinha, na época, aquela coisa de primeira alternativa, segunda alternativa. Eu coloquei primeira, segunda, terceira. Fono. Porque eu quero ser fono. Porque eu achava aquilo inédito. Ver uma criança tão comprometida ter as funcionalidades que eram trazidas desde a gestação corrigidas. Né? Então, aquilo me apaixonou. Depois, nas especializações pós-graduação, eu fui procurando trabalhar com crianças especiais. Meu primeiro trabalho foi na APAE, de Pirassununga, interior de São Paulo. Então, ali eu também tive aquele olhar encantador para as crianças com TEA e crianças com síndrome de Down, porque eu ficava na estimulação precoce e diagnóstico precoce, que era o meu setor. E por conta disso, eu fui fazendo a pós toda voltada para crianças atípicas. Até chegar ao doutorado, até realmente assim trabalhar. E quando eu fui para o Sul, que lá eu tinha vínculo com a universidade, e eu trabalhava no hospital, na época chamava Caridade, em Santa Maria, que lá tem a Universidade Federal de Santa Maria, e a gente tinha vínculo com a universidade. Lá eu fui direto ser coordenadora dos atendimentos fonoaudiológicos do CTI, neonatológico e pediátrico. Que foi onde eu fiquei apaixonada e onde eu comecei a aprofundar nas patologias raras. Das crianças que nasciam com os casos que a gente sabe que existe toda uma expectativa dos pais, da família, de um bebê que venha com toda a saúde, normalidade, e que muitas vezes eram diagnosticados e sentenciados porque nasciam com algum comprometimento, alguma má formação, e ali eu ficava afoita, lembrando da minha adolescência, querendo resolver. E a partir daquele momento, desde do ano 2000, 2002, mais ou menos, 1999 que eu fui para o Sul. Desde ali, eu me aprofundei nas patologias raras.
e venho trazendo isso para a vida. Mesmo com os envolvimentos que a gente tem, sim, foi muito bem colocado por sua parte, porque a gente não tem como não se envolver nesse luto, nessa trajetória, nesse processo de dor que as famílias passam. Eu acredito que, por ser cristã, isso me faz me envolver ainda mais na minha profissão de tentar trazer luz para essas famílias. Doutora, a gente, né, muito claro, né, e transparente esse amor que você tem, né, você demonstra nessa sua trajetória que você tinha necessidade de ser uma rede de apoio para essa mãe, né? Então nós sabemos que nós como mães, né, a gente sabe os desafios que nós enfrentamos, né? E às vezes nós vemos algumas mães, né, com a dificuldade de acompanhar esses primeiros passos do seu filho, né? Como que uma fonoaudióloga pode dar esse apoio, esse suporte para essas mães, né? Quais que são os primeiros sinais? Eu acredito que você pode nos orientar aqui de uma maneira bem clara para as pessoas que estão nos assistindo. Os primeiros sinais que a mãe tem que observar no seu filho. Olha, tem alguma coisa errada. Eu preciso de um pouco mais de atenção nessa área do meu filho, né? Porque a gente sabe que, às vezes, nessa rotina, nessa correria da vida, a gente acaba deixando esses primeiros passos passar despercebidos. E não que não há uma solução, mas quanto mais cedo forem descobertos, né, mais fácil é a gente encontrar uma solução, né? Essa maneira também, tem uma maneira certa da mãe se comunicar com o seu bebê, sim, né, com o seu filho menor, né? Eu queria que você estivesse nos orientando, dando essas dicas para as nossas mães. Aí daria um podcast de 24 horas, mas a gente vai tentar resumir um pouquinho e com muito carinho e muita propriedade embasada na ciência hoje. Primeiro de tudo, a gestação. Na gestação, nós já temos que ter uma intuição maternal e não só médica, da área multidisciplinar, que é atendida essa mãezinha, de alguns sinais clínicos que a gestante já tem e que muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, algo comum, uma mãe que está com dificuldade de ganho de peso ou com excesso de peso. Uma mãe que desenvolve o diabetes gestacional ou hipotiroidismo, nunca teve nada e começa a ter algumas alterações metabólicas durante a gesta. Um bebê que chega no segundo para o terceiro trimestre de gestação e não está ganhando peso e não está tendo ganho estatural intrauterino. Aumento do volume exacerbado do líquido amniótico ou diminuição desse líquido amniótico, diferença de batimento cardíaco ou BRAD ou hipertaquicárdico desse bebê intrauterino ainda, sinais de hipertensão desta mãe ou hipoglicemia desta mãe, enfim. Ali o olhar precisa já mudar do colega que acompanha esta gestação. E caso não seja visto, nós temos que, aqui vai um alerta, né, importante, nós precisamos parar em 2026 já, né, com tanta tecnologia, de normalizar o que é comum. O fato de ser comum acontecer não significa que é normal. Isso é um alerta muito importante, porque é o que a gente escuta no consultório todos os dias das mães. Então, a gesta já tem que ser algo para se olhar nessa comunicação mãe-bebê. Uma mãe que percebe que aquele bebê não está mexendo muito, ou que mexe demais. O que está acontecendo com esse bebê? A mãe que não consegue dormir. E ao nascer, o que a gente precisa observar? E que muitas vezes passa despercebido também. A nota do Apgar, que é um conceito internacional, protocolar do mundo inteiro, que precisa sim estar acima de 8, que é onde a gente vê a textura, o tônus da pele, a coloração que o bebê nasce e o processo respiratório desse bebê. E eu já presenciei, inclusive, em sala de parto, Apgar 10 e o bebê tinha clínica de 6, 7.
E aquele bebê desenvolveu, por exemplo, uma paralisia cerebral, porque não foi visto como um Apgar correto. Infelizmente, por um despreparo clínico. E a mãe precisa exigir isso dentro da sala de parto e conversar isso com o neonatologista previamente, além do GO, de estar assim, eu quero uma equipe que me assista. Vai ver a nota do Apgar, se preciso do capurro. Eu quero o teste do pezinho amplificado, porque ele me dá mais de 500 patologias que podem ser diagnosticadas precocemente. O teste da bochechinha, que hoje está numa briga aí a nível legislativo para a gente conseguir que também venha para o SUS, porque é um teste onde a gente descobre também mais de 700 doenças neuromusculares degenerativas e que, se descobertas precocemente, a gente consegue tratar e trazer a qualidade de vida com a cura, próximo da cura. O Exoma, que graças a Deus o SUS aprovou, graças a Deus, e a Anvisa vai começar a pôr em prática com a graça de Deus, porque o Exoma vê todas as patologias genéticas, são mais de milhões de patologias com malformações, e que antes passavam despercebidas, e muitas vezes a gente só vai ver a sintomatologia depois de 2, 3, 4, 5 aninhos. E aí vem os diagnósticos equivocados, como TEA, TDAH, e que na maioria das vezes já era uma doença mutacional, cromossômica, genética, que já poderia ter sido tratado desde bebezinho. Então isso é uma coisa muito séria e que a gente precisa modificar. E aí entra os sintomas que você falou. Essa comunicação da mãe, que muitas vezes a mãe põe uma mochilinha aqui de culpa, não é culpa dela, é culpa do sistema que tá falho. Porque se tivesse feito toda essa precocidade, a gente consegue dar subsídios para essa mãe ter mais recursos para olhar esse bebê de uma forma assim, mais efetiva, mais eficaz. E isso nos traz qualificação no desenvolvimento neuropsicomotor global dessa criança, que aí envolve cognição, aprendizagem, fala, linguagem, audição, enfim. Doutora, assim, você falando, né, até a gente tem uma atenção mais direcionada para essa área. Às vezes é falta de conhecimento, né? Grande parte, até muita coisa que você falou aí, para mim é novidade. Falei, nossa, por exemplo, o teste da bochecha, né? Então, assim... E é só saliva. É só simples. Saliva, tão simples, né? Aí eu vou fazer um desafio para você, para você nos ajudar com essas mães, né? Que seja um relatório, uma ficha, você falou, eu quero exigir essa rede de apoio, né? Para estar me acompanhando, mas acompanhando no quê? Exato. Qual o tipo de exame? Qual o tipo de acompanhamento? Qual área? O que eu preciso me atentar? É o teste do pezinho, o teste da bochechinha? É o teste da audição? Porque, assim, de fato, muitas mães saem da maternidade com seus filhinhos sem ter esse suporte. Sim. Fazem o essencial, sendo que tudo é essencial. Exato. Tudo é primordial e prioridade. Então, assim, para você nos dar esse suporte, com certeza, uma forma de acolhimento para essas mães. Porque a nossa missão aqui é a prevenção, a orientação, o suporte, né? E o direcionamento para essas mães. Perfeito. E eu vejo, assim, na sua forma, quando a gente está se comunicando aqui, conversando, que, de fato, a gente percebe muitas mães que nós recebemos aqui, a gente até temos uma rede de apoio aqui que dá esse suporte na questão quando vem com seus filhos. Muitas mães deixam seus filhos com as telas, né, com os celulares, com uma forma, agora deixa eu respirar, tô o celular, né? E o que isso pode atrapalhar na parte do desenvolvimento motor, psíquico, sistema nervoso dessa criança, de comunicação, porque nós observamos muitas crianças entendem tudo, mas falam pouco. Por quê? É a falta de comunicação dos pais, é as telas, é a televisão, é o celular. O que isso tem prejudicado e qual a orientação que você dá para nós? Porque a gente acha que às vezes a nossa paz... Às vezes deixar o filho no celular, né? É um momento de respirar, de desacelerar. Mas e a criança? Tá ajudando? Tem um limite para ficar nas telas?
É um suporte? Suporte no quê? Né? Então, eu queria que você estivesse nos orientando. Excelente pergunta, porque é algo que eu brigo bastante, inclusive no consultório. Primeiro de tudo, já está mais do que comprovado cientificamente que a luz azul, ela é um bloqueador de neurônios transmissores. Então, não interessa se é celular, se é tablet, se é computador, se é TV, não interessa. TV é o menos pior, porque não é tão próximo da mácula ocular. Porém, toda a captação receptora, neuronal, visual e auditiva de uma tela que vem tudo pronto, ela faz bloqueador de neurotransmissores de uma criança que está em pleno desenvolvimento de mielinização. O que é isso? Processo da mielina, da bainha de mielina do cérebro, que é uma mucosa que protege o desenvolvimento encefálico para se desenvolver, onde nós desenvolvemos a calota craniana e todas as estruturas cerebrais até 5 aninhos de idade. E a tela, ela bloqueia esse processo em nível de telomerase, aonde é o corpinho do neurônio, telômero, que prejudica fazer sinapse neuronal dos axônios, que é o pezinho, o final do neurônio. E é comprovado isso cientificamente com ressonância magnética e exames bioquímicos e neurosensoriais no mundo inteiro, que a tela faz com que esse processo de mielinização diminui telômeros e aí bloqueia desenvolvimento cognitivo receptor para fala, linguagem, comportamento, nível neurosensorial, onde muitas vezes, inclusive tem o último artigo de um neurocientista worker dos Estados Unidos, da Universidade de Stanford, que ele coloca isso com muita clareza e muita propriedade, porque foi um N de mais de 1.000 crianças avaliadas no desenvolvimento até 5 anos de idade, em que a estatística é que em 2030 nós tenhamos um aumento de 79% de diagnóstico de autismo. Por conta das telas. Olha. Por quê? Porque ele é um bloqueador no processo de mielinização, onde não só eu sou autista, pode ser autista por questões genéticas, mas por desenvolver comportamentos neurogênicos de bloqueador de telomerase, por conta do excesso de tela. E aí, em 2030, a estatística é que aumente ainda mais o diagnóstico, porque a tela é um predisponente para isso. Ele é um causador, na realidade, etiogênico disso. E isso faz com que a criança tenha comportamentos... Óbvio, quem fica na tela vai conversar, para quê? Vem tudo pronto. Perde o diálogo. E aí entra uma outra questão comportamental, né? Que a nossa sociedade está muito patogênica, muito doente. Tanto que hoje tem pais optando por ter pets e não mais filhos. Porque, né, o pet não fala, o pet não troca fralda, não faz cocô, não faz xixi, não fica a noite sem dormir, você manda ele sentar, ele senta. É muito mais independente, fácil. E eu amo pet, mas também amo os meus filhos. Mas eu digo assim, a comunicação do sentar, do ir à grama, de se melecar no barro com a criança, de jogar bola, de brincar com um jogo lúdico que não seja tela, dominó, búrica, soltar a pipa. Tem criança que não sabe o que é soltar uma pipa no céu maravilhoso. Não sabe o que é brincar de pega-pega, de pique-esconde, de mamãe da rua. Não sabe o que é fazer um piquenique numa área aberta. Porque solta a pipa no ventilador e joga a bolita no chão, no tapete. Não sai do apartamento. Então, para um pai e para uma mãe que hoje tem uma vida muito corrida, é muito compreensível que nós entendamos a dinâmica familiar, que é difícil ter esses momentos de qualidade de tempo, porém é imprescindível que antes de se planejar um filho, se planeje a tua agenda. Porque você precisa ter qualidade de tempo com o seu filho. Que a tela não substitui essa comunicação para o desenvolvimento pleno de uma criança.
Excelente, doutora. Queria fazer uma pergunta agora para você em relação às mães, né? Muitas mães, elas se sentem muito sobrecarregadas, com muitas questões, né? Cuidar de casa, trabalho, filho, enfim, a responsabilidade, vamos colocar assim, pessoal também, e acabam até esquecendo de si. Queria, nessa dinâmica de mães sobrecarregadas, você tem algum entendimento que pode nos falar em referente à mudança de voz, às vezes, né? Com Isso certeza. influencia na parte emocional da mãe, a questão da sobrecarga, da dificuldade também, até da questão do falar, de guardar para si, né? O que isso influencia diretamente na saúde dessa mãe e quais são as dicas e as orientações que você nos dá? Sensacional. Nós que lidamos com muitas mães, principalmente mães atípicas, e que elas vivem 24 horas em função dos filhos, independente das que trabalham e das que ficam o tempo todo em casa, porque o trabalho com uma criança atípica é 4.000 vezes maior do que uma criança rígida, uma criança considerada, né, gente, entre aspas, normal, porque afinal, o que é normalidade, né, no mundo de hoje? Nenhum de nós somos, né? Graças a Deus, perfeito, só Deus. O que primeiro a gente sempre orienta para essa mãe, e tanto que é uma das coisas que eu estimo muito no consultório, eu pergunto até do sono do bebê, e a primeira coisa que eu neuromodulo com a fotobiomodulação, com laser, é melhorar a qualidade do sono do bebê, porque eu sei que eu vou estar cuidando da saúde dessa mãe. Inclusive da saúde matrimonial desse casal. Porque é um bebê que exige 24 horas e aí ela para de ser mãe, para de ser mulher, ela só é mãe. E aí, primeira coisa é olhar para a saúde metabólica. Porque muitas vezes, você falou bem claro, ela esquece muitas vezes de si. Isso é bíblico. A gente só consegue amar ao próximo como a si mesmo se primeiro a gente amar Deus e amar nós mesmos. Então, assim, a mãe precisa aprender que ela primeiro precisa estar bem, por isso a gente cuida do corpo, mente e espírito. Essa mãe precisa equilibrar os pratinhos. Espiritual, para continuar na fé, porque Deus vai dar o chão e você pode acreditar que Ele vai dar o chão. Porque uma mãe pede à mãe que o filho acolhe, né? E eu falo que Jesus, Ele dá esse chão. Mas a gente precisa equilibrar o mental e o físico. Eu preciso estar equilibrada mentalmente, psiquicamente, e o meu corpo precisa estar correspondendo bem, por isso as vitaminas. Tem quantas mães aí que a gente pega que tá com ferro baixo, selênio baixo, zinco baixo, magnésio baixo, vitamina D baixa e vitamina C baixa. Como que ela vai manter com essas vitaminas uma estabilidade mental, psíquica, emocional bem? Não vai. O selênio é que controla seu neurônio transmissor, por exemplo, da estabilidade e de irritabilidade, de serotonina, de toda a sua questão comportamental, emocional, de humor, por exemplo. E aí é óbvio que um bebê que tá chorando, ela vai perder a paciência rapidamente. E é culpa dela, e ela vai se sentir culpada. Não é culpa dela, mas é culpa que o corpo dela já se debilitou desde a gestação e ela parou de olhar para si, pensando só naquela criança e esqueceu de cuidar do metabolismo dela. Então, a primeira dica é: procure um médico no sistema público, gente, e peça todas as vitaminas. Pede lá um hemograma completo, vê como é que você tá. E hoje, inclusive, vocês têm acesso em alguns sistemas, em algumas farmácias, que você consegue comprar isso num preço, num custo muito baixo. Então, é a primeira coisa, cuidar do teu físico, do teu espírito, para que você equilibre o seu mental e pare de ter essas culpas, porque aí você vai ter um equilíbrio
dos 3 pratinhos do triângulo, para que você realmente possa observar teu filho, ver aquele desenvolvimento, ele tá rolando no tempo certo? A linguinha tá presa, eu tenho que mandar fazer frenolectomia, já que não foi visto na maternidade, que é um teste que é obrigatório, mas às vezes passa também batidinho. E aí só vê freio anterior, não vê o freio posterior. Eu vou dizer, ele não tá desenvolvendo a sucção, a amamentação, não tá dormindo bem. Aí todo mundo fala, é normal, bebê dá trabalho. Não, bebê não dá trabalho. Bebê tem que fazer cocô, tem que mamar, fazer xixi e dormir. E desenvolver o tempo certo cronológico dele de idade de sustentar a cabecinha, de virar para o lado, de rolar, de engatinhar, de fazer serpente, enfim. Ela vai ter equilíbrio das 3 áreas, mente, corpo e espírito, para poder visualizar tudo isso e aí exigir dos profissionais aquilo que ela percebe que não está indo bem. E que entra uma coisa aqui muito importante, que eu até falo para as mães profissionais. A escuta, mais do que uma ausculta, é mais importante. Escutar essa mãe, a queixa dessa mãe, porque a mãe, ela é o nosso norte, é a nossa bússola. E ela precisa ser ouvida. A gente precisa dar voz para essa mãe. Nós, como profissionais da área da saúde, precisamos ouvir. Olha, eu tô percebendo que meu filho anda muito irritado e falam que o pai era assim, o vô era assim, o tio era assim. Ele é irritado. Será que é personalidade? Personalidade... Vamos nos segurar aqui. Não existe isso. Existe alguma coisa que não tá bem. Que não tá certo. E que a gente precisa olhar para esse bebê, que ele tá pedindo socorro. E a gente precisa entender a fala dessa mãe, interpretar, investigar, diagnosticar e ajudar. E aí a gente vai conseguir com que ela tenha um equilíbrio, com que ela tenha qualidade de vida, que ela tenha melhor estrutura para trabalhar. Né? Tudo isso. Justamente, doutora, eu queria, para a gente concluir aqui, só compartilhando com você uma situação que aconteceu com uma mãe muito próxima, né, a nós, foi aluna nossa aqui na SCAP, e ela não queria aceitar o laudo do filho, né? Então, assim, foi diagnosticado, né, questão do autismo, né, dificuldade em fala e tudo. E isso é uma situação que acontece com diversas mães, né? São episódios porque é o que você falou, a gente precisa olhar o lado técnico também, o lado da medicina, não o lado do coração. Falar, mas meu filho vai sofrer, e agora? O que vai ser de mim? Nós estávamos falando um pouquinho antes aqui a questão, como que vai ser meu casamento agora? Não era tudo isso que eu imaginei, né? Então, em resumo a isso, né, diante desse fato que eu estou te expondo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães, essas mães que estão preocupadas, né, com a questão do desenvolvimento dos seus filhos, já por conta de um laudo, né, que não é o fim. Laudo não é sentença de morte, né, tudo há solução, né, há cuidado. Queria que você tivesse deixando uma mensagem, e também uma mensagem para essas mães que a culpa não é delas. A maternidade, muitas têm como um fracasso, às vezes ela fala, não era isso que eu queria para minha vida, né? Então, eu queria que você estivesse deixando uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de que não acabou, que para tudo há solução, é só uma fase, né? E que você colocasse isso, externasse isso de uma maneira da sua experiência, né? Que para tudo, eu tenho certeza que você vê cada situação, passa por cada momento, né? Por cada episódio aí, por cada consulta, que você estivesse dando essa mensagem para as nossas mulheres. Nesses 36 anos de prática clínica e de experiência com essas mães, que eu falo que são muito mais do que especiais, a gente aprende muito. Justamente o que você falou, que o diagnóstico não pode ser uma sentença. Ele não é o fim, ele é o começo.
E graças a Deus, mãezinha, que hoje nós podemos fazer o diagnóstico precoce. E a minha bandeira é sempre fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Por quê? Porque hoje nós temos muitos estudos, muitas ferramentas tecnológicas para trazer a qualidade de vida do seu filho independente do diagnóstico. Eu falo muito para as mães que a gente vira uma equipe. A gente veste a mesma camisa do time e quando a gente veste a mesma camisa, a seleção só ganha. Porque a gente sabe onde é o gol, a gente sabe onde a gente quer atingir, o objetivo que a gente quer é falar, é andar, é engolir. A maioria, os meus casos que chegam para mim, já estão com traqueostomia, respirando com tríloge, precisando de oxigênio o dia inteiro, 24 horas, com sonda ou interal, ou nasogástrica, ou gastrostomia já definitiva. E que nós conseguimos, com todas as tecnologias que nós temos hoje, fotobiomodulação, transcraniana, vagal, que hoje é revolucionário no mundo inteiro. O Brasil está engatinhando, uns 18 anos atrasado, mas nós já usamos aqui em Campo Grande. Olha só, olha que lindo isso. Que são transcraniana com corrente contínua, que você faz justamente aquele telômero que eu falei que para de desenvolver, você ativa ele a começar a desenvolver, porque nós temos tecnologia para isso. E nós temos que acreditar que a ciência é embasada com essas altas tecnologias, não interessa se vem lá da Rússia, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, nós já temos acesso e nós já temos soluções independentemente do diagnóstico. E é trazer isso à tona como uma clareza para que não olhe para o teu filho com um título, com um rótulo. Ele não é T21, ele não é síndrome de Krabbe, ele não é síndrome de Hoffmann, ele não é síndrome de leucodistrofia, de AME. Não. Ele é o João, ele é a Maria, ele é a Gabriela, ele é o Pedro. E que ele vai se desenvolver, sim, dentro das possibilidades que ele tem. E que você, mãe, pai, eu incluo os pais muito aqui, porque eu tenho muitos pães que são pai e mães. Eu já tenho pacientes que, infelizmente, a mãe faleceu no parto, inclusive. E que aí eles vestiram a camisa, né, também, é acreditar no processo. Procurar o melhor para o teu filho. Se aquele profissional está falando para você, não tem o que fazer, procura outro. Faz um delay. Muda o ciclo, muda o jogo. Porque existe sim sempre o que fazer. A ciência não para, graças a Deus, tem muitas pesquisas ainda em andamento, em fase 2, em fase 3. E há um Deus, acima de tudo, que é o médico dos médicos e que ele dá soluções. Ele dá a clareza para profissionais que creem e ele dá sempre um caminho a ser seguido. Então essa é a principal mensagem que eu queria deixar. É o acreditar no processo, que nós podemos sim fazer sempre muito mais do que aquilo que o sistema mostra que é possível ser feito. E que por detrás dos bastidores existe ainda um oceano. A gente não pode ficar lá na pontinha do iceberg. Porque o iceberg ele é profundo e tem todo um oceano por baixo dele. E é ali que a gente entra, trazendo essas possibilidades e dá realmente assim uma revolução de verdade na vida dessas crianças. Então não se apeguem aos diagnósticos. Não é isso que vai determinar o destino do teu filho. Muito pelo contrário. É como você olha para aquele diagnóstico e como você acolhe aquele diagnóstico para tua família, levanta a bandeira e fala, meu filho vai ser muito mais do que esse rótulo que colocaram nele. Mas aceitar é importante. Sair do luto é importante. E sair da negação. Porque o fato de negar e de não encarar o diagnóstico de frente inibe o desenvolvimento também de você procurar mais ferramentas e tratamentos adequados para ele. Acaba bloqueando. Então, justamente. Isso é importante também. Doutora, nós queremos te agradecer em nome de todas as nossas mamães, das nossas mulheres. É realmente um conteúdo enriquecedor
Nossas mulheres estavam precisando dessas orientações, desse suporte, dessa rede de apoio, de amor, né? Que a gente vê que você fala com amor, com propriedade, né? A voz da experiência de quem vive e viveu. E eu costumo falar, como dando gancho no que você falou, todos os desafios da nossa vida, a gente analisa a forma com que a gente encara cada problema, cada dificuldade, né? Então, é o que você falou, é um começo, né? Não é uma dificuldade extrema, você consegue resolver, né? Tendo uma rede de apoio, tendo pessoas que te acolhem, por isso que é importante, pessoal, a rede de acolhimento, como a doutora falou, as pessoas em volta também têm o mesmo entendimento e aceitação, né? Aceitar, confiar e ter, né, a questão do espiritual, do físico, para que a gente tenha o nosso psicológico equilibrado. Então, eu agradeço de coração que tenha várias outras oportunidades para você nos dar essa orientação, esse suporte. E mulheres, fiquem atentas, né, a todas as nossas mídias que serão postadas aí, nossos vídeos. Esse é apenas um dos vídeos que a gente está postando no YouTube, de forma para acolher você, mulher, para te orientar, para te dar uma oportunidade. Nós estamos aqui para te receber, porque a SEMU é para todas. E aqui o nosso podcast é dando voz a você, mulher. Muito obrigada. Siga nas nossas redes sociais, acompanhe nosso Instagram, nosso canal do YouTube. Fiquem ligados que toda oportunidade, todo conhecimento é uma oportunidade para que a gente possa se desenvolver, ter grandes outras, né, alcances na nossa vida, tá? Muito obrigada.